Livre, o idealizador do Partido Solidariedade. Deputado federal, líder da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Bom dia, deputado, é um prazer recebê-lo, cumprimentá-lo, e aí já faço uma primeira pergunta. Como é que surgiu Solidariedade? Bom dia, prazer falar contigo, com todos os ouvintes, cumprimentar o Sérgio, meu ex-companheiro, né, de Câmara Federal, e é uma satisfação estar aqui com você, junto com vários companheiros meus, Delmar, presidente da Força Sindical de Mato Grosso, meu amigo do Sul, sempre esqueço do Sul e o pessoal me corrige. O Dagoberto, companheiro também de Câmara, o meu presidente do partido, o Alessandro, enfim, os companheiros aqui dos aposentados. Uma satisfação estar com vocês. O Solidariedade surgiu de uma pequena reunião com alguns companheiros lá da Câmara, parlamentares de algum estado, e a necessidade de criar um novo partido que pudesse voltar a defender as causas trabalhistas e até do setor produtivo brasileiro. Trabalhamos durante uns 8 meses, 9 meses na construção, na coleta de assinaturas, e depois, no dia 24 de setembro de 2013, o tribunal nos deu lá, ganhamos o registro definitivo por 4-3. Enfim, a partir dali nós tivemos todo um trabalho para formar o partido, para legalizar, para atrair novos militantes, pessoas que queriam ser candidatas. Hoje o partido tem um senador, 24 deputados federal, 82 deputados estaduais, 204 prefeitos e mais de 3.500 vereadores. Então, e milhares de sindicalistas, movimentos sociais também, que estão descontentes com os atuais partidos, vieram para o Solidariedade. Você era do PDT, né? PDT. Do PDT. Essa sua saída para a formação do Solidariedade significa uma dissidência, uma saída do PDT? E qual a relação que você tem a Solidariedade hoje com o governo federal, com o governo da presidente Dilma? Bom, com o PDT a gente saiu mais ou menos brigado, porque saíram 6 deputados federais e saíram mais 3 para o PROS. Então saíram 9 deputados do PDT. E o presidente Carlos Lupe não gostou muito da ideia, e depois disso a gente não se falou mais. Agora, o nosso partido, o Solidariedade, foi construído na oposição. Nós passamos muitas dificuldades com o governo, trabalhando contrário à formação do partido, como trabalhou contrário à formação do Rede da Marina Silva. E então o nosso partido foi construído na oposição. E por isso nós não temos nenhuma relação com a presidente Dilma e pretendemos não ter também daqui para frente. Quer dizer, já tem uma tendência do partido a quem apoiar, por exemplo, para presidente da República, com quem se coligar, com o Eduardo Costa, com o Aécio Neves. Então tem uma tendência já, ou Solidariedade ainda não tomou posição com relação a isso? Não, nós não temos... Ou Solidariedade vai ter um candidato a presidente? Não, não vai. Nós temos uma tendência, como eu disse, de apoiar a oposição. Temos uma grande relação com o Eduardo Campos, governador de Pernambuco, que deve ser candidato a presidente pelo PSB, mas temos uma grande relação também com o Aécio Neves, senador de Minas Gerais e presidente do PSTB, e a nossa tendência no primeiro turno é apoiar o Aécio. Estamos, de certa maneira, tivemos junto durante esse período da formação do partido, e vamos estar junto provavelmente. Não tem uma decisão formal do partido ainda, né? Mas tem uma tendência bastante grande de apoiar o Aécio. E aqui no estado de Mato Grosso do Sul, deputado, já o partido tem uma posição também com relação aos grupos partidários e políticos aqui do estado? Aqui nós estamos mais ou menos como está a política do estado, bastante confusa, né? Eu acho que só tem um candidato definido, mas nós tivemos uma ajuda bastante importante do governador Putinelli. Estive aqui durante o período da formação do partido. O governador se colocou à disposição para nos ajudar, acabou nos ajudando na formação aqui. Nós estamos, de certa maneira, aliado com o que o Putinelli vai fazer, né? Temos até hoje uma reunião importante do partido aqui, o governador vai estar conosco nessa reunião, e nós estamos, então, caminhando junto com ele. Não sabemos exatamente o caminho que ele vai tomar, né? Mas espero que não seja para apoiar a Dilma, porque se for para apoiar a Dilma eu vou ter uns problemas com ele. Deputado Paulinho, com relação, quando se fala em movimento sindical, né, lembra do Partido dos Trabalhadores. Hoje o Partido dos Trabalhadores ele está distante desse movimento, e como é que está o Partido Solidariedade com relação a esses movimentos? Olha, eu sou
sindicalista desde 1976, desde quando cheguei em São Paulo, fui do Paraná para São Paulo, fui ser metalúrgico, participei de todas as lutas que teve nesse período, né, desde a luta contra a ditadura, luta pelas diretas, enfim, e do movimento sindical. E o Partido dos Trabalhadores, né, eu entendo o seguinte, até por isso que eu acho que a gente criou um partido. Eu entendo que um partido tem um programa e luta por aquele programa e quando chegar no poder tem que implantar o programa que ele fez. Sim. Né? Porque senão ele trai os seus princípios. Né? E do meu ponto de vista, o PT, que de certa maneira no governo Lula vinha cumprindo esses compromissos, no governo Dilma simplesmente abandonou todo e qualquer compromisso com o trabalhador. A Dilma hoje, ela trabalha para os poderosos. Rico tem muito simpatia lá, mas pobre, tá, a situação não é fácil. Nós tínhamos um compromisso, e eu estou dizendo isso até porque eu apoiei muito a Dilma. Eu tomei 37 mil reais de multas por campanha antecipada para Dilma. Conheço a Dilma desde 1978, quando ela era menina ainda. Fui muito amigo do ex-marido dela, Carlos Araújo. E apoiei muito, trabalhei muito por ela. Ela tinha um compromisso, não comigo, né, que era presidente da Força Sindical, mas com as centrais sindicais, com os sindicatos, de acabar com o fator previdenciário, de fazer uma política salarial para os aposentados, né, porque o aposentado, a inflação é maior do que os demais. Tinha um compromisso de reduzir jornada de trabalho, né, tinha uma série de compromissos conosco. Na verdade, não cumpriu nenhum desses compromissos com os trabalhadores, ela cumpriu, e nos recebeu apenas uma ou duas vezes durante esse governo dela, e não atendeu às reivindicações dos trabalhadores. Até por isso, nós fomos nos distanciando da presidente Dilma, porque à medida que ela não cumpria esses compromissos, não tinha por que a gente continuar apoiando. E por isso que eu acho que um partido, quando se propõe a fazer as coisas, tem que fazer quando está na oposição, mas quando chega no governo tem que implantar. E eu tenho uma decepção, acho que não só eu, mas muita gente está muito decepcionado com essa postura do PT no governo. Então, portanto, eu pretendo, com solidariedade, eu fiz toda uma condição dentro dos estatutos, não sei o quê, para garantir que um dia, se o partido chegar no poder, cumpra os compromissos que assumiu durante o período que esteve fora do poder. Você disse que o Solidariedade não tem perspectiva de lançar um candidato a presidente da República nessa eleição. Falou do compromisso, da tendência em apoiar o Aécio, e falou também dos compromissos programáticos do Solidariedade. Você naturalmente conversou com o Aécio, né? A gente sabe que a política do PSDB não é uma política também de muito apoio às reivindicações dos trabalhadores. Como é que você vai compatibilizar o programa do Solidariedade com uma possível eleição do Aécio Neves e do PSDB? Exatamente. Então, eu acho assim, tem dois tipos de partido, normalmente é quem está lá, né? Se você pega, por exemplo, os compromissos que o Lula tinha com os trabalhadores era um, o da Dilma é outro. A Dilma hoje só fala com o Eike Batista, com gente poderosa. O Aécio, eu vejo o Aécio como governador de Minas, um dos melhores governadores que o Brasil teve, e uma pessoa que sempre teve relação com o movimento sindical mineiro. Né? Nós temos lá hoje a Força Sindical, outras centrais sindicais, têm uma relação com os governos de Minas diferente do que é o PSDB. Em São Paulo também, o governador Geraldo Alckmin tem outra relação. Então o PSDB, aquele PSDB que de certa maneira não tinha muita relação com os movimentos sociais, hoje tem muito mais. Eu, por exemplo, só comigo, o MST já foi pelo menos umas 5 ou 6 vezes com o governador Geraldo Alckmin e também com o governador Anastasia. E nunca foram recebidas a porrada como foi ontem, por exemplo, em Brasília. Né? É bom lembrar que a Dilma fez menos reforma agrária do que o Geisel. Os dados não são nem nossos, são dados oficiais. E o Geisel é bom lembrar que quando alguém falava de reforma agrária, apanhava ou morria. Né? Então o presidente Dilma fez menos que ele. E por isso que o MST estava lá ontem e foi recebido, né, a pancada pela polícia do governo. Então eu acredito que é possível você, com as pessoas, né, e eu acredito no Aécio que é possível você construir um programa que ele possa atender. Por exemplo, eu tenho conversado muito com ele dessa questão da desindustrialização. Né? O Brasil demorou 60 anos para ter uma indústria e o governo está quebrando a indústria. Eu sou até suspeito para falar. Parece até que seja suspeito, porque não tem nada a ver com a indústria, aparentemente. Mas como eu sou sindicalista e trabalhador, eu sei que quando não tem indústria, não tem emprego. Os bons empregos estão indo para fora do Brasil.
Um jovem trabalha, estuda 4, 5 anos para trabalhar, quando vai trabalhar, trabalha na área de serviço, na área do comércio, onde o salário é bem menor, porque os bons empregos estão indo embora. O Brasil teve um déficit no setor de manufaturado da balança comercial este ano de 207 bilhões de dólares. Isso dá mais de 250 bilhões de reais. Ou seja, a indústria não suporta isso. Os bons empregos estão tudo fora do Brasil. E é exatamente por isso que essa juventude que hoje não tem expectativa de ter um bom emprego. Então eu acho que esse tipo de comportamento do governo, que abandona a sua indústria, você deve ter acompanhado, no final de semana um dos grandes empresários do Brasil reclamou disso, no outro dia tomou tanta pancada, né, do ministro incompetente da Indústria e Comércio, do Pimentel, né? Enfim, então eu acho que esse tipo de comportamento do governo, que abandona a indústria, abandona os trabalhadores, né? A Dilma tinha um compromisso comigo de fazer um índice para os aposentados, um novo índice de inflação para os aposentados. Porque você sabe, e a gente vai ficando mais velho, tem remédio, né? Tem toda uma outra inflação que a gente não tinha na vida normal. E ela tinha um compromisso conosco, que isso é um negócio tão simples de fazer e dar um aumentinho melhor para o aposentado. Não cumpriu. Enfim, então acho que esse tipo de comportamento é que nos leva a aproximar então do Aécio para fazer uma nova proposta para o Brasil. Quer dizer, a questão não é partidária, a questão é da pessoa, né? De quem vai, quem está à frente do governo e tal. No caso, por exemplo, se fosse o Lula o candidato a presidente da República, a conversa poderia ser outra. Eu cheguei a dizer para o Lula, veja bem, se o Lula ainda acho que ainda tem um tempo, mais uns 15 dias, no máximo, um mês, né? Passou o carnaval, essa chance acaba. Por quê? Eu já disse isso a ele, até porque eu conheço o Lula desde 1977, quando começaram as greves. Eu era muito moleque ainda. O Lula, se ele fosse candidato a presidente da República, dificilmente o movimento sindical deixaria de apoiá-lo, né? E nós, do Solidariedade, teríamos dificuldade de dizer que não apoiaria. Agora, você vai fazendo compromissos, né? Eu estou vindo aqui, converso com o governador, a gente vai montar aqui alguns compromissos, vou em outro estado. Depois não tem mais como voltar atrás. Eu não tenho cara de pau de dizer para meus companheiros, olha, nós mudamos aqui porque mudou isso. Ou seja, ou o Lula tomar essa posição logo, e eu acho difícil ele tomar essa posição logo, porque de certa maneira a Dilma tomou a República lá. O Lula tem um cara lá e eu acho que eles vão demitir, que é o Gilberto Carvalho. Só tem um. O resto já foram tudo demitidos. Ela tomou o negócio lá e acho que hoje fica vivendo nas costas do Lula, mas a turma do Lula saíram de lá. Então eu acho que o Lula não tem condição de dizer que é candidato. Como é que tira uma mulher que está com 30%, 40% da capital, de expectativa de votos? Então eu acho muito difícil ele voltar. E por isso que eu acho que nós temos que caminhar para outro lado. São 7h50, estamos conversando com o deputado federal e líder da Força Sindical, Paulinho da Força, Paulo Pereira da Silva. Deputado, o Brasil precisa de 32 partidos? Que é muito partido para um país, não é? É muito. Mas você sabe que os Estados Unidos tem 80, né? 82. É lógico que eu acho que quanto mais partidos, melhor. As pessoas têm que escolher quem é o partido que ele quer pôr no poder, né? Os Estados Unidos tem 80 e poucos, 82, como eu disse, mas tem dois que acabam indo lá para cima e acabam disputando a presidência, né? Aqui no Brasil é meio parecido, né? Tem um punhado, mas acaba indo PT, PSDB aí que disputam o poder. Agora, eu acho que as pessoas têm que escolher, né? Tem que decidir qual é o partido que interessa. Eu trabalhei um ano inteiro para construir um novo partido, né? Com um compromisso muito claro com os trabalhadores, com o pequeno agricultor, com o pequeno produtor e com o pequeno empresário, com a indústria nacional, né? E acho que antigamente, está aqui o Sérgio que sabe do que eu vou falar, antigamente você tinha partidos que defendiam causas, né? Você teve na Câmara nesse período, né? Que os partidos eram ferrenhamente defensores das causas, né? Trabalhista do PT, né? Intransigente, né? Isso acabou. Uhum. Hoje você tem pessoas que defendem causas. Tem o Paulo Paim no Senado, que defende os trabalhadores. Eu procuro fazer esse papel na Câmara, o Dagoberto, que me acompanhou há muito tempo, sabe disso, né? A gente apanha muito, mas defende os interesses dos trabalhadores ali. Isso acabou. Então você tem um ou outro ali que defende, a maioria dos partidos defende as coisas. E hoje, muitas vezes, coisas estranhas, né? Sim. Então eu pretendo, né, que o meu partido volte a defender causa. Por exemplo, nós decidimos já este ano, nosso partido está obstruindo todo e qualquer projeto da Dilma
Projeto da população não, mas da Dilma nós vamos obstruir, medida provisória, tudo. Enquanto não votar o fim do fator previdenciário. Você sabe o que eu estou falando, senhor. O fator previdenciário é uma conta maldita que tira até 40% do salário das pessoas quando elas se aposentam. E esse projeto já está lá, na Câmara há muito tempo. Nós estamos tentando votar uma espécie de substituto do fator previdenciário, que as pessoas pudessem se aposentar melhor, mas o governo não deixa votar. Então nós decidimos obstruir o trabalho. Lógico que nós, com 24 deputados federal, não aguentamos uma pressão de 513 deputados. Mas a gente consegue obstruir, consegue dar trabalho. Nós podemos fazer obstrução da pauta, o Sérgio conhece bem lá o regimento da Câmara, por um bom período. Então nós vamos atrapalhar os planos do governo no Congresso enquanto não votar o fim do fator previdenciário para que as pessoas possam se aposentar melhor. Em seguida, nós queremos discutir essa questão da desindustrialização. Você não pode permitir que a Petrobras, a principal empresa brasileira, porque estão quebrando a Petrobras também, ela continue comprando 95% de tudo que ela compra fora do Brasil. Isso é um crime que faz com a indústria nacional. E aí o governo Dilma diz que tem 60% de conteúdo nacional. Só que o conteúdo nacional entra lucros, entra uma série de coisas, e o que sobra para comprar no Brasil é 5%, ou seja, nós não podemos admitir um negócio desse. Então a gente quer discutir essa questão da desindustrialização, de fazer uma política industrial para que os bons empregos possam voltar para o Brasil. Com relação à sua agenda aqui no estado de Mato Grosso do Sul, vai ter uma realização de um congresso do partido? Nós temos uma reunião hoje, agora de manhã, num hotel aqui com os sindicalistas, para discutir um pouco da questão sindical. Em seguida nós temos um encontro com o governador e em seguida nós temos o encontro do Solidariedade, que estão reunindo vereadores, militantes, prefeitos, aqui deputados, enfim. Um encontro aqui num hotel da cidade e depois eu volto para São Paulo. Aqui no estado ficou como partido? Aqui o Alexandre, que é o nosso chefe aqui, presidente, o Idelmar é nosso vice, e temos 2 vereadores aqui na capital. Depois, até se o Alessandro puder explicar um pouco, mas enfim, o partido ficou bem importante. Parece que tem 2 deputados estaduais, um deputado estadual? 25 vereadores e 2 secretários do Estado. Então nós temos partido em formação, mas bastante já importante no Estado. Quer dizer, o principal objetivo do partido hoje é a eleição de deputados federais, entendeu? O partido pensa nisso aqui no estado de Mato Grosso do Sul, tem nomes que possa trabalhar em cima dessa possibilidade? Nós temos uma ideia de eleger um deputado federal aqui no estado, de eleger pelo menos 2 estadual, e trabalhamos no Brasil inteiro para eleger bancada. Nós, como a gente não tem candidato a presidente da República, temos candidatos a senadores em vários estados, temos 3 candidatos a governador, no Amazonas, no Amapá e em Goiás. Mas não temos candidato a presidente. Então nós vamos fazer composição nos estados, mas a nossa disposição é de eleger deputado federal. Nós temos 8 estados que nós não temos deputado federal, o Mato Grosso do Sul é um deles, e nós temos um empenho então para eleger um deputado federal em cada um desses estados e chegar com uma bancada de pelo menos 40 deputados na Câmara Federal em 2015. E deputado, o seu partido Solidariedade entrou com uma ação no STF para rever a correção do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. De que maneira isso pode... Qual é a discussão que se tem com relação a isso para que a população... Porque as pessoas têm interesse muito nisso, né, deputado? Muito, porque... Bom, esse eu considero o maior assalto da história do Brasil, porque fizeram toda uma manobra para não corrigir o Fundo de Garantia desde 99. Em 99, a TR, a lei do Fundo de Garantia é clara, o Fundo de Garantia tem que ser corrigido por 3% de juros, mais correção monetária, mais a inflação. E desde 99 que eles inventaram uma taxa referencial para reajustar o Fundo de Garantia. E essa taxa não acompanha a inflação. E eles foram mexendo e inventaram toda uma manobra para enganar as pessoas. Por exemplo, qualquer trabalhador hoje que for na Caixa Econômica Federal e pedir o extrato do Fundo de Garantia, eles vão te dar o extrato dos últimos 3 meses. Certo. Você não consegue pegar o extrato analítico, ou seja, o extrato desde o dia que você começou a trabalhar, ou desde o dia que você está naquela empresa. Eles te dão de 3 meses.
E lá, a correção, pode pegar lá, é 0,066. Parece o nome do diabo, 66, né? Sim. Da besta. Da besta. 0,066. O trabalhador pega aquilo e fala, pô, deve estar certo isso aqui. 3 meses corrigido assim, deve estar certo, né? Como ele não consegue pegar o resto, se ele pegasse o resto, ele ia desconfiar, porque ele corrigia 0,066 a vida inteira, tem alguma coisa errada, tá certo? Bom, o resumo disso é que se você pegar então a TR, de 99 até hoje, e pegar a inflação, pelo INPC, IPCA, qualquer um, vai dar uma diferença de 88,3. Essas nossas contas. Ontem, já o IDIESE já chega a 101, porque tem mais a inflação desse período que eles não calcularam. Então estamos falando aí em torno de 100% de perdas. Ou seja, uma pessoa que tem 10 mil reais deveria ter 20, né? Fora os juros e correção monetária. Sim. O que a gente fez quando nós descobrimos isso? A gente entrou com ações no Brasil inteiro. Já são mais de 36 mil ações. A Força Sindical organizou isso com sindicatos no Brasil inteiro. Aqui no Mato Grosso do Sul também, né, Idelmar? Fizemos muito. Enfim, esses processos estão indo para as primeiras instâncias e começam a ser ganhos. O governo montou toda uma força-tarefa para impedir que isso fosse julgado. Estão até derrotando algumas ações. Bom, recentemente você viu que o Supremo decidiu que a TR é inconstitucional para essa questão dos precatórios, né? Se ela é inconstitucional para os precatórios, tem que ser inconstitucional também para o Fundo de Garantia. Pensando nisso, baseado nessa decisão do Supremo, a gente resolveu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas com uma estratégia interessante. Nós não estamos pedindo o passado, nós estamos pedindo o futuro. Porque o passado vai ser uma coisa tão maluca, porque o Fundo de Garantia tem 360 bilhões de reais, as contas de todos nós, né? 360, ou seja, então nós estamos falando de um rombo de 360 bilhões de reais. O PIB brasileiro, isso dá mais de 15% do PIB, ou seja, não tem dinheiro para pagar isso. Então isso vai demorar, vai ser uma confusão. E veja a confusão que dá isso. O dia que ganhar... Ganhar e não levar, né? Não, o dia que ganhar, presta atenção nisso. As pessoas foram mandadas embora nesse período, são milhões de pessoas. Receberam 40% da multa sobre o dinheiro que estava lá. O dinheiro que estava lá estava errado, portanto ele recebeu a multa errada. Ele vai ter que ou ir na empresa negociar ou entrar com um processo contra a empresa para receber a diferença da multa. Você imagina a confusão que vai dar isso no Brasil inteiro, por irresponsabilidade. O meu partido também, o Solidariedade, está pensando em entrar com ação criminal contra o presidente da Caixa, porque ele, no final da linha, ele é o assaltante principal, que planejou esse roubo, tá certo? Então nós estamos estudando uma ação criminal. E é lógico que nós estamos pedindo para corrigir para frente. Enquanto discute esse passado, que um rombo desse tamanho vai dar muita confusão, claro. Eu estou falando isso porque foi o meu sindicato que entrou com aquela ação, que ganhou o Plano Collor. E fui eu que negociei com o Fernando Henrique o pagamento do Plano Collor. 42 milhões de pessoas receberam com aquele acordo que fizemos. Então eu sei da confusão que vai dar. Então o que nós estamos pedindo? Vamos corrigir daqui para frente pela inflação, pedindo um liminar para o Supremo para mandar a Caixa corrigir daqui para frente. E você, então, portanto, resolve daqui para frente, porque senão vai acumular mais o rombo ainda. Está dando em torno de mais de 15 bilhões por ano de perdas. Ou seja, se você ficar mais 10 anos, vai acumular mais 150 bilhões, ou seja, uma coisa de maluco. Então, o que nós estamos pedindo? Vamos corrigir para frente e vamos discutir o passado. O passado vai dar muito trabalho, são direitos que as pessoas perderam, mas a gente está pedindo, então, uma correção. O passado fica para o futuro. Passado fica para o futuro. Na verdade, é a partir de agora tentar corrigir essa situação para que o trabalhador tenha aí a garantia estipulada por lei. Não é? E é bom lembrar, e aproveitando a audiência, a maior audiência do rádio do Mato Grosso do Sul, pedir para as pessoas procurarem o sindicato, né, leva lá sua carteira de trabalho e entra com processo. Porque eu tenho certeza que nós vamos ganhar, não tem como não ganhar. O sindicato dá assistência para o pessoal, inclusive assistência jurídica, com certeza. Então, a grande maioria, tem sindicato que talvez não tenha, mas aí ele da Força Sindical tem? Da Força Sindical tem, com certeza, né, Idelmar? 100%. Está aqui o Idelmar que garante isso. Bem, deputado federal, líder da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, que está em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para falar de solidariedade. Quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre, que continue trabalhando pela população, pelos trabalhadores, que é
É uma necessidade, os trabalhadores precisam ter representantes na Câmara Federal, no Senado, para brigar, para lutar pela gente. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui em Campo Grande. Queremos desejar sucesso aí ao Solidariedade. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, especialmente com o nosso Sérgio, nosso histórico Sérgio aqui. Obrigado.